Então esse assunto aí, ele não é diferente dos outros, né? É uma questão sempre de prioridade, mas com entendimento sobre essa aliança que Deus tem. Por que eu coloquei essa palavra aliança ali? Porque, na verdade, prosperidade é uma aliança que nós temos com Ele, através de Jesus Cristo, a aliança de um cuidado. Deus, Ele providenciou que eu e você, ao longo da nossa vida, ao longo do propósito, do plano que Ele tem para nós, nós fôssemos supridos e cuidados com o que tem de melhor. Diga aleluia! Essa é a programação dEle, né? Ele fez isso para que eu e você, nós pudéssemos ser supridos com o melhor. É uma aliança da parte dele que vale quando eu ponho a minha em prática. Desde o início dessa jornada, eu venho falando para vocês que o segredo está em nós cooperarmos. É na minha atitude, no meu comportamento, é que vai fazer diferença. Eu não posso esperar, aliás, isso aí é uma frase que você vai anotar aí. A aliança de prosperidade que Deus tem conosco não vem por oração. Há muitas pessoas orando, pedindo a Deus para serem abençoadas financeiramente. Não funciona. Porque eu oro e peço a Deus para ser abençoado financeiramente. Aí Ele olha para mim e fala assim, Elinho, mas você não põe em prática aquilo que eu te peço em finanças? Você não é dizimista, você não é ofertante, quando eu te falo algo, você não faz. Então, de onde é que Deus vai tirar os subsídios para Ele me abençoar? Se eu não lancei sementes nessa terra em obediência ao que Ele me pede via palavra, como é que Ele pode trazer uma colheita abundante? Boa pergunta. Então, vá aprendendo isso, você que é novo, tem coisas que são novas para você. Qual é o resultado então, pastor? Depende mais de mim do que de Deus? É isso aí, a nossa jornada depende mais de mim do que de Deus. Depende da minha sabedoria em escolher, da minha sabedoria em decidir, com base na verdade, depende da minha obediência, depende em colocar o meu coração em primeiro lugar e deixar que Deus ele faça a agenda dele e eu trabalhe em cima da agenda dele. Aí a nossa vida cresce, progride, prospera naturalmente. Não tem jeito, não tem como correr atrás da bênção. A bênção te alcança, diga aleluia. Ela te alcança, ela te abraça. Porque está escrito isso, quer ver? Deixa eu ler com você. Deuteronômio capítulo 28. Não tem verso mais simples do que esse. Parece que as pessoas não enxergam isso. Deuteronômio 28, quando Deus fala ao seu povo sobre abençoá-lo, Velho Testamento. Nós precisamos de muita Bíblia para dentro do nosso coração, gente. Muita. Então aí diz assim, no verso 1 de Deuteronômio, capítulo 28, se atentamente, engraçado, né? Porque está escrito se. E quando é colocado isso aí, é porque há uma condição. É condicional. Se atentamente eu ouvir a voz do Senhor, sua palavra, sua verdade, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Elinho, tendo cuidado de obedecer o que eu te peço, né? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está escrito que nós vamos crescer. Verso 2, se, de novo, grifa aí, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se eu ouvir a voz do Senhor meu Deus, virão sobre mim e me alcançarão todas essas bênçãos. Diga aleluia. Então, é a prova de que eu não corro atrás da bênção, de que eu não corro atrás do crescimento financeiro, é o meu procedimento em relação ao que Deus me pede, faz com que as minhas finanças na minha vida cresça, progrida, prospera. Diga aleluia. É isso aí, esse é o segredo. Mas vamos continuar falando sobre a aliança de prosperidade. Eu vou te provar algo interessante. Nós vamos ver duas passagens. Nós vamos no Velho Testamento, eu já li uma, mas agora eu vou para o Novo Testamento. É uma das passagens mais evidentes sobre oferta, sobre ser doador, sobre finanças. O trabalho que o homem faz com finanças para a obra dele.
É uma das passagens mais enriquecedoras, assim, no contexto de mostrar isso aí sobre prioridade. Veja que interessante, 2 Coríntios capítulo 9, vai anotando, e nós vamos ler. Eu vou passar aqui também na tela, e nós vamos lendo junto algumas coisas interessantes aí, para a gente olhar. 2 Coríntios capítulo 9, depois você lê em caso 8 também, Paulo vem falando sobre as ofertas aos irmãos, a ajuda aos irmãos e tal, e muitas coisas sobre a igreja dentro dessa área. E aqui diz assim, nós vamos ler o verso número 7. E é óbvio que depois, hoje à noite, eu vou terminar falando sobre os outros versos, porque tem algumas coisas aqui específicas. Mas vamos pegar hoje o verso 7. Paulo diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Tiver proposto aonde, gente? Uhum. O lugar da inspiração, daquilo que eu preciso fazer como contribuição, ouçam, não está na cabeça, está aqui dentro. É daqui que Deus me inspira. Porque quando Ele me inspira pelo coração, sempre é algo generoso, é algo liberal. A cabeça sempre vai dizer assim, não tenho, não posso. Na hora que eu vou contribuir, eu lembro das necessidades. Eu lembro das coisas que eu preciso. Eu lembro que aquilo. Eu lembro que o inferno faz isso. Aí segura o ser humano, o homem, na sua entrega. Segura nesse ato, nessa prática de doar, de dar. Então está escrito que está proposto no coração. E diz lá, não com tristeza. Tá bom, toma. Está pedindo, então leva. E diz assim, e não por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com quê? Com prazer. Porque é de coração. O prazer não está no cérebro. No cérebro vai estar assim, 2 mais 2 são 4, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu estou dizendo para você que tudo como funciona com Deus vem de coração, é do espírito do homem, é um exercício de fé. Não, Deus se agrada no coração que dá com prazer, com alegria. Eu estou falando antes dele olhar a oferta ou o valor da oferta, Deus não está nem aí para o valor, as coisas que eu trago em si, material, mas é como o meu coração apresenta isso, como traz isso. Então vamos seguindo. Deus pode, diz Paulo, fazer-vos abundar em toda graça, ouça aí, a fim de que, qual o propósito? Que tendo sempre, grifa na tua Bíblia, tendo sempre. Não, isso aí você tem que repetir a semana inteira para você mesmo, tendo sempre. O desejo de Deus é que eu tenha sempre, que eu tenha sempre, que eu tenha sempre, que eu tenha sempre, tenha sempre, sempre, em tudo, ampla suficiência, sai grifando e diga aleluia, que eu tenha em tudo sempre ampla suficiência, tendo sempre em tudo ampla suficiência, não é o empate, não é a derrota, não, pastor, quase, mas não deu. Para que propósito? Para que eu possa superabundar em toda boa obra, em toda boa doação. Então, aqui está óbvio que Deus está dizendo, eu quero que você tenha ali sempre ampla suficiência em tudo, para que você esteja pronto para toda boa obra. Doação. Na minha casa, ao que eu te falar sobre pessoas, sobre situações. Então é aquilo que eu provei para vocês. Deus ele quer que nós sejamos um depositário, alguém em que Ele confie, que Ele possa depositar e tenha suficiência para que eu possa ser comandado pela voz dEle e abençoe outros. Diga aleluia! Essa é a proposta de prosperidade com propósito.
Se você não aceita essa proposta, não vai funcionar na tua vida. Você tem que escolher isso que Ele quer. Não é a minha maneira, Senhor, me abençoa a minha maneira, tá bom. Mas aí, eu tenho uma ideia diferente. Não vai funcionar. Então a minha vida, ela cresce, progride e prospera, porque eu recebi a proposta dEle, eu aceitei, eu fiz a escolha de ficar com a proposta dEle. Mas é óbvio que isso é uma prática. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é demais. Então Deus pode fazer que você tenha sempre, em tudo, ampla suficiência para que nós possamos o quê? Superabundar em toda boa obra. Aí, na Bíblia Viva está escrito assim: dando-lhe tudo o que necessitam, falando a respeito de Deus, para que não só haja o suficiente para as suas próprias necessidades, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Que segredinho, hein? Ah, pastor, esse é o segredo. Estou dizendo para vocês, gente, esse é o segredo. Está disposto a olhar para os outros e para a obra de Deus em primeiro lugar? Porque se não estiver disposto, não vai funcionar. Pastor, mas eu tenho minhas contas, perfeitamente. Mas se teu coração não estiver aberto para outros e para a obra dele, o que Deus disser tem que ser feito. Aí depois diz assim, verso número 10. Ora, aquele que dá a semente, quem dá a semente? Deus. Deixa eu te dizer uma coisa sobre dinheiro que você recebe. Dinheiro que você recebe, que eu recebo, são sementes que Deus nos dá. Seja sábio para não comer essas sementes. Seja sábio para comer o que é nosso, mas separar aquilo que pertence a Ele. Ou está disposto ou aberto a fazer dessas sementes aquilo que Ele pede. São sementes. Ele dá semente, isso aqui é muito precioso. Ele dá semente a quem? A qualquer um? Não, a quem semeia. Porque aquele que está semeando e faz o que ele quer, ele vai continuar dando, deixa aumentar, eu vou aumentar, eu vou aumentar, eu vou aumentar. Ele dá semente a quem semeia, não é quem está querendo dar, não. E quem não dá nada não vai receber. Claro, não está plantando, também não recebe. Ele dá semente ao que semeia. E depois ele diz assim, olha, e também suprirá e aumentará, grifa essa palavra, aumentará, suprirá e aumentará. Então se ele está aumentando, por exemplo, aumentou, agora eu estou nesse nível, vai aumentar, vai continuar aumentando, vai continuar aumentando. Aumentará e aumentará a vossa sementeira, multiplicará o vosso a vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para que eu olhe o meu umbigo e fique comigo mesmo. Que bom, que maravilha. Não, para toda o quê? Generosidade. O verso número 11 na Bíblia Viva está assim: sim, Deus lhe dará muito, a fim de que você possa dar muito. Estou falando de aliança com propósito. Finanças com propósito. A aliança de prosperidade é um propósito que Deus tem conosco. Esse aí é o ponto. Só nesse propósito. Deixa eu te provar. Bom, o povo de Deus estava no Egito durante 400 anos escravizado. E Deus vai lá e liberta. Você conhece essa história. Mas vá comigo no Salmo 105. E agora eu vou te mostrar algo interessante. Salmo número 105. Salmo 105, verso 37. Diz assim: então fez sair o seu povo. De onde? Da escravidão.
Olha para cá, o Egito é a escassez, é a falta de tudo. Eles eram escravos, não tinham dono de nada. Eles foram libertos da escravidão, da escassez, da miséria, do fracasso, da derrota, de serem escravos. Eles foram libertos. Então fez sair o seu povo. Com o quê? Como é que pode isso aí? Fez sair, quem fez? Deus. Ele fez que o povo saísse com o quê? Com prata e ouro. E não havia entre as suas tribos um só inválido, um só doente. Isso aqui é a prova, gente, que tudo que vem à nossa vida vem de Deus. Só que nós temos que cooperar com Ele, compreendendo o propósito de tudo isso aí. Bacana, então o povo sai da escravidão e entra agora para um período de andar no deserto, para chegar à terra da promessa, com recursos suficientes. Para quê, pastor? Vamos lá no deserto, com recurso à vontade, ouro e prata à vontade, com recurso à vontade, para quê? Para parar no Barra Shopping do Saara. Mandar ver, pá, maravilha, que tal. Até poderia ter um Barra Shopping no Saara, não tem problema nenhum. Só que, olha só, Deus fez com que o seu povo saísse com prata e ouro, porque ele iria pedir algo que precisaria disso aí. Esse é o segredo. Dinheiro na nossa mão tem que estar aberto para Deus dizer ali, faça isso. Aí as coisas funcionam. Não, isso aqui ninguém toca, pastor, isso é meu, que é isso? Então fica com o seu. Fique desesperado para agarrar o que é o seu. Ponha o Deus dinheiro no coração em primeiro lugar e você verá a destruição. Assim está o mundo. Que eu saiba, ninguém mata por dinheiro. Alguém mata por dinheiro? Não, né? Não acontece. Aí eu vou te dizer o propósito. Então Deus vai lá, bota ouro e prata no povo, abundância. Vamos a Êxodo 35, então. Todo esse material, volte a ler e medite sobre isso. Êxodo 35, chegou um determinado momento, no verso 1, vamos ao verso 4. Chegou um determinado momento do deserto, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Grifa aí, ordenou. Então ele pediu. Que nós estamos aprendendo que o que Deus fala, nós temos que o quê? Obedecer. Aí ordenou dizendo o seguinte, tomai do que tendes. Deus havia dado? Então, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, vai grifando isso, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Não só Deus dá a semente, como Ele pede a gente para plantar, para que a gente tenha mais. Então Deus me dá a semente, que é o meu salário, o emprego que eu tenho, ou o recurso que vem à minha mão, e Ele também me inspira a sempre a plantar. Porque sempre haverá um momento que Ele vai pedir algo, você vai perceber no coração, faça, porque é isso aí que faz com que volte cada vez mais. E aí, então eles foram e contribuíram. Verso 29, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração, vai grifando, os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, que se fizesse por intermédio de Moisés. Não está dizendo que foi todo o povo, mas está dizendo aquele que com um coração voluntário, aquele que estava disposto, que foi, obedeceu. Prosperidade é para todo o povo de Deus? Mas por que o povo de Deus, a maioria esmagadora, não vive nessa prosperidade? Porque não tem um coração certo, com prioridade para Deus, não entende finanças com propósito, não entende prosperidade com o propósito de Deus, apenas entendem prosperidade para si mesmo,
não vai funcionar. Não vai funcionar. Então Deus havia dado recursos para que em um determinado momento ele sabia, ele ia pedir algo que o povo tinha, porque ele deu. Olha só, isso aqui prova, gente, exatamente isso. O propósito que Deus tem. Diga glória. Jamais esqueça disso aí. Então, para que as nossas finanças funcionem como uma ferramenta para um propósito, de modo algum elas podem estar debaixo do governo da minha carne, do que eu acho, do que eu penso. Não tem como a gente fazer essa comparação como o mundo administra finanças, gente. Não tem como. Eu não posso permitir que a mentalidade do mundo sobre finanças governe ainda a minha vida, eu querendo andar com Deus, uma vez que eu sou filho dele. Não tem como, tem que ser via isso tudo que nós estamos aprendendo. Se Deus está em primeiro lugar na minha vida, quando Ele me pedir, eu preciso executar, porque aí está o segredo da bênção. Diga aleluia. Não vivemos mais isolados, independentes. Eu não vou formando a minha vida e pedindo a Deus para me abençoar. Fala, Senhor, eu vou andando aí, eu vou na tua igreja, eu aprendo umas coisas, mas tá legal. Eu vou tocando meu barco, vou fazendo o que eu quero, vem me abençoando. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Eu nunca vi o corpo ir para um lado e a cabeça para o outro. Você já viu isso? Que eu saiba, o meu corpo é a execução da minha cabeça. A cabeça é Cristo, eu sou corpo, eu sou a igreja. Então, o estilo da nossa maneira de viver muda. É isso que eu falando para vocês. É um estilo de viver diferente. É um estilo de acreditar, de colocar Deus em primeiro lugar, de fazer a agenda dele, não a minha, né? De andar na sensibilidade do que Ele me pede, na percepção do dia a dia daquilo que eu preciso fazer. E Deus sempre fala ao teu coração e ao meu, gente. Às vezes a gente fica muito preocupado com quantias, ou o valor das quantias, ou aquilo que Deus pede. Esquece isso aí, porque às vezes Ele vai te pedir R$5 para você dar para uma pessoa. E aí, estou sendo fiel no que Ele está me pedindo? Às vezes Ele vai te pedir um valor que você vai dizer assim, vixe! Mas Ele está pedindo. Se Ele está pedindo, não dá para perceber que Ele já fez a providência dessa situação? Diga aleluia. Então, Lucas capítulo 12, prova exatamente que não tem nada a ver prosperidade como um resultado para si mesmo. Jesus, então, agora mostra essa parábola de Lucas 12. Vamos ler atentamente, porque é interessante isso aqui. Um rapaz chega para Jesus, isso no verso 15, e chega para ele, Senhor, olha, o negócio é o seguinte, meu irmão, olha aí, nós estamos aí para dividir uma herança, e meu irmão não quer dividir. Isso não acontece nos dias de hoje, não. Aí, no verso 15, Jesus então começa a dizer algumas coisas assim. Ele já disse no 14, mas vou pegar do 15. Então ele respondeu, tende cuidado. Respondeu para os discípulos, olha só o que Jesus está falando. A situação aqui, gente, é grana. Os irmãos estavam brigando por dinheiro. Isso não acontece hoje. Só naquela época. Estavam brigando por dinheiro. Olhem para mim aqui. Quando alguém briga por dinheiro, é porque dinheiro está em primeiro lugar. Quando alguém briga por dinheiro, pastor, mas eu tenho razão. Ah, mas me defraudou. Ah, é prejuízo. Ah, é aquilo outro. Então ele recomendou, tende cuidado, e vocês devem guardem-se de toda e qualquer, grifa aí, avareza. A palavra avareza, nós vamos ver hoje à noite, eu vou terminar falando sobre algumas coisas interessantes, mas a palavra avareza é um apego sórdido ao dinheiro, é um apego sujo, é algo que te traz prejuízo, você não percebe, mas te traz prejuízo, você não consegue ver as consequências do prejuízo, mas traz prejuízo. Vocês tomem cuidado, disse Deus, para mim e para você, para que eu e você nós nos guardemos de não sermos tomados pela avareza.
Interessante, hein? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pastor, mas tudo que eu sou é o que eu tenho. É errado? Bom. Essa é a mentalidade do mundo. Então ele proferiu essa parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Arrazoava consigo mesmo dizendo: o que eu vou fazer, pois não tenho onde recolher, grifa agora, meus frutos. E disse mais: eu vou fazer isso, vou destruir os meus celeiros, grifa, meus celeiros, meu, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu, grifa, meu produto e todos meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala. Isso aqui é a visão do mundo, gente. É a visão que o inferno põe para a vida das pessoas. Mas Deus lhe disse: louco, cara, eu vou te pedir a tua alma hoje à noite, o que você tem preparado? Para quem é? Para o Ricardão, para os outros que vão aproveitar. O cara acumula riqueza para os outros aproveitar. É verdade, gente. O cara vai acumulando, e nisso ele vai passando mal, vai acontecendo de tudo, fica doente, infarta, fica todo caquético, e aquela grana toda lá para os outros aproveitarem. Por quê? Porque recolheu para si. Já reparou isso? Isso aí, gente, é a força do dinheiro, do Deus dinheiro. O cara ele não se contenta em ter, não, ele quer mais. O cara já está abarroado, mas eu vou destruir, vou construir maior, porque eu quero mais. Isso não acaba. E para fazer isso, muitas vezes, a moral não funciona, caráter não tem. Se tiver que matar a sogra, mata, porque isso é a parte fácil e tal. E se tiver que defraudar as pessoas, defrauda e não está nem aí. Aí Deus fala assim: vou te pedir a tua alma hoje à noite, o que você tem? Eu tenho grana. Não compra nada. Aí Jesus termina dizendo assim, assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é aquele que faz da prosperidade a visão que ele tem, é para mim, para os meus e para ninguém mais. Está tudo errado. E não é rico para com Deus, não é aberto para o que Deus quer que nós façamos, porque a igreja de Deus tem que andar à maneira dele. Nós somos propriedade dele. Então isso aqui é a prova de que prosperidade tem um propósito. Crescimento e prosperidade na tua vida e na minha, para a ampla suficiência da minha casa, da minha família, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, tem um propósito. É o propósito da sua obra, da obediência ao que Ele pede, é o propósito de abençoar outras pessoas. Se não estiver na tua e na minha programação isso, nem adianta, porque não vai partir para essa competição aí, no contexto de crescimento, aí não vai dar nem para correr. Deu para pegar isso aí? Então o dinheiro, debaixo do governo da carne, nunca abençoará a vida do homem. Dinheiro debaixo do governo da carne nunca abençoará a vida do homem. O que é isso, pastor? O dinheiro debaixo da carne? O dinheiro que é comandado pela inclinação natural do homem, pelo que ele acha, o que ele pensa, a força da sua carnalidade, do egoísmo, do egocentrismo, guardar para mim mesmo, nunca vai funcionar. E a gente vê isso aí, a destruição que está aí. As pessoas roubam por dinheiro, matam por dinheiro, fazem tudo por dinheiro errado. Porque dinheiro é um Deus, disse a palavra. Mateus 6:24, Jesus falou: ou você amará um e aborrecerá o outro, ou o seu coração tem a mim, está em primeiro lugar, ou está o dinheiro. Deu para pegar isso aí? Agora eu quero que você volte comigo a 2 Coríntios, nós vamos terminar lendo isso aqui. Eu não terminei de ler.
2 Coríntios capítulo 9, nós vemos lá que Deus quer que eu tenha sempre ampla suficiência e abundância para que eu tenha para dar. E vimos isso. Muito bem, aí o apóstolo Paulo, claro, escreveu tudo inspirado por Deus, é para nós. No verso 5, ele faz uma declaração para os irmãos que já haviam tido no coração a proposta de arrecadar uma grana lá, de fazer uma doação. E ele fala o seguinte, no verso número 5, ok? Diz assim no verso número 5, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, ou seja, a oferta, ou aquilo que eles queriam fazer. E aí ele diz assim, olha, essa oferta ou essa doação, ele diz assim, para que esta esteja pronta como expressão, grifa, de generosidade, não de... Olha a diferença, expressão de generosidade e não de avareza. Aqui, gente, é justamente a separação entre trabalhar o dinheiro no espírito, trabalhar o dinheiro com as verdades de Deus, com o coração certo, e trabalhar o dinheiro da maneira da carne, no controle da carne, com aquilo que o meu umbigo quer, o meu egoísmo e tal. Ele diz, com avareza, não. Eu disse para vocês, a avareza é um apego prejudicial. Esse apego, na verdade, é o domínio do dinheiro sobre a minha vida. Será que dinheiro domina a minha vida? Não, é uma pergunta que nós todos temos que responder sempre. E olha, eu vou te dizer, quanto mais dinheiro, mais difícil é lidar com isso aí. Então, se eu não sou fiel no pouco, eu não vou chegar no muito nunca. Será que o dinheiro domina a minha vida? O dinheiro domina ao ponto de eu organizar a minha vida em função disso? Essa é uma pergunta, gente. Ah, pastor, mas peraí, que papo é esse? A gente tem que ganhar dinheiro, pastor, tem que trazer o leitinho para as crianças. Claro, nós temos que trabalhar, nós temos que, muitas vezes, Deus nos inspira a fazer cursos e outras coisas para que a nossa fonte de renda possa aumentar. Não tem nada de errado nisso. Mas eu quero saber se isso aí domina o meu coração. Se isso está em primeiro lugar. Essa é a grande diferença. Escreve aí, só para você ter uma noção, a raiz da palavra grega para a avareza, a raiz da palavra grega para a avareza é a mesma para a idolatria. Tanto é verdade que você vai abrir comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim no verso 5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Pega esse negócio aí da carne, bota debaixo do teu pé, cuidado com isso aí. Aí ele vem citando alguns exemplos práticos de atitudes e comportamentos da carnalidade. Prostituição, impureza. Essa palavra impureza significa relações sexuais ilícitas, fora do casamento. Paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Está escrito, pastor, nunca tinha lido, está escrito, está na Bíblia, que é idolatria. Então, na verdade, que isso aqui não nos domine. Mas pastor, como é que é esse negócio de dominar? Gente, no final dessa história, há uma pressão de cá, há uma pressão de cá, e somos nós quem escolhemos, quem é que vai sentar no trono do nosso coração. Quem? Deus. Se eu digo Deus, eu preciso mostrar com comportamento que é isso aí. Eu não posso dizer Deus e não mostrar na prática isso, porque eu me torno religioso. Deus é meu Senhor, tá bom, a gente faz o que Ele pede? Boa pergunta, pastor.
Porque se a gente faz o que Ele pede, então Ele é Senhor. Então eu escolhi que Ele dominasse, que Ele governasse a minha vida. Diga aleluia. Então eu escolhi que na área de finanças, eu e você, nós temos que escolher. Isso aí não tem jeito, é decisão, é escolha. Eu tenho que escolher que na área de finanças esse livro governe a minha maneira de viver com finanças. Se eu escolhi e fiz isso, serei abençoado. E abençoarei outros. Diga aleluia. É bom demais. E sabe de uma coisa? Quando você faz esse tipo de escolha e vive dessa maneira, a mão de Deus sempre está sobre a tua vida. As calamidades podem acontecer do lado de fora, faltar tudo para todo mundo e você sempre tem com abundância. Impressionante, gente. Caiam 1000 mesmo ao teu lado, 10.000 à tua direita, você fica de pé. Porque você é um propósito na mão de Deus. Você não pode ser abalado pelo sistema desse mundo e pelo inferno, porque você é um propósito enquanto está sobre a face da terra. Digo para você, você está em missão. Se eu estou em missão ao longo dos meus dias, ser uma bênção para outros, isso aí não acaba enquanto eu estiver sobre a face da terra. Por isso que a gente pode ficar tranquilo que o nosso futuro está garantido. Que futuro é esse que está garantido, pastor? Vai depender do INSS? Não. Eu vou depender daquilo que eu tenho feito hoje. Eu tenho plantado e vou continuar obedecendo a Deus. Então está lá, todo o meu suprimento para frente, tranquilo, e eu estou tranquilo. Alguém está pegando? Amém. Tem que ser dessa maneira, gente. Nesse mundo, nós somos treinados a cuidar de nós mesmos, a pensarmos assim no futuro. Meu Deus, pastor, mas o senhor está querendo dizer então que eu não tenho que fazer reserva, que eu não tenho que ter um cuidado para a minha vida, para a minha família? Tem, eu só quero te dizer que isso aí não pode ser a tua vida. Não pode ser o teu propósito. Isso aí é sabedoria em administrar. Deu para pegar? Deixa eu ler numa outra versão. Esse verso diz assim: achei necessário recomendar aos irmãos que visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Nós podemos ter esse comportamento avarento para com Deus? Podemos. Sabe por quê? Porque quem governa é a nossa carne. E verdadeiramente Deus não está na prioridade do nosso coração. Eu também tenho concluído e visto isso ao longo dos anos dentro da igreja. Aquele que tem dificuldade, isso é um termômetro muito importante, que tem dificuldade em priorizar a Deus com o seu dinheiro, nas outras áreas da sua vida também tem a mesma dificuldade. Impressionante, parece que dinheiro pega. É o termômetro mais firme. Já reparei isso também. Pessoas que não são fiéis a Deus em termos de finanças, elas têm às vezes uma rachadura no seu caráter, em alguma área. Vejo isso na prática. Não é uma questão, gente, da gente dar para Deus. Olha só, ninguém está dando nada para Deus, porque nós somos dele, tudo que existe é dele. Se ele quiser cortar tudo, tudo corta e acaba. Ele tem que entender isso. Toma aí, olha aí, é demais, hein? Olha aí. Cara, é muito doido, né? Estamos dando alguma coisa. Tudo é dele. Ah, pastor, mas a Bíblia diz o dízimo, 10% é dele, porque está escrito pertence a ele. Não é 10, não, tudo. Tudo que nós somos é dele. Ele pede de nós 10%. E o povo de Deus não consegue ser fiel nisso. Na hora do vamos ver, ele tira, ele descompromissa isso. Ele sai dessa fidelidade porque ele vê necessidades que são mais urgentes do que Deus. Vai devagar, bate devagar, bate. Vai devagar, bate devagar. O quanto realmente eu confio em Deus? Porque quando eu tiro o que é dele e acho que posso administrar e cuidar e fazer a minha maneira, porque tem necessidades que precisam ser supridas, eu verdadeiramente não confio nele.
Ele não está no centro do meu coração. E é isso que tem quebrado o povo de Deus. Olha, se eu não consigo ser fiel no pouco, não vou ser no muito. Eu quero muito. Querer é pouco. Qual é o meu comportamento para produzir o muito? Qual é o meu comportamento que Deus olha e diz, vou acrescentar mais, vou acrescentar mais. É isso aí que faz a diferença. Alguém está pegando aí? Então guarda isso no teu coração. Prosperidade é com propósito. Se você quiser entrar no propósito de Deus, naquilo que Ele pede via sua palavra e nos mostra, não tem limite. E vamos nessa. E você se tornará aquilo que nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, uma bênção. Não é maravilhoso nós termos ampla suficiência, como está escrito lá, né? O Espírito Santo colocou em tudo. Para quê? Para que sejamos uma bênção. Se eu sobre a face da terra não sou uma expressão da bênção de Deus para outros, para que eu estou aqui? Para comprar tudo para mim, ter muita coisa. Isso tudo é ótimo, gente. Deus Ele não está impedindo que nós tenhamos propriedades, recursos. Ele quer isso. Ele só quer que nós sejamos confiáveis. Se Ele dizer assim, faça isso, eu fazer. Diga aleluia.